Eu sabia que a coisa ia feder quando entrei na sala de servidores e percebi que o zumbido das ventoinhas de refrigeração parecia menos um ronronar e mais um asmático moribundo sibilando por um canudo. Aquela sala era meu santuário, minha igreja do ventilador oscilante, minha fortaleza da solidão, onde eu mantinha o coração financeiro desta empresa maldita batendo. Eles me chamavam de analista de sistemas sênior, o que em linguagem corporativa significa a única pessoa que sabe onde os corpos estão enterrados e quais fios agitar para que 10.000 pessoas não façam uma rebelião. Por 7 anos, fui a fita isolante que mantinha este desastre de Titanic unido. Não sou a típica pessoa de TI, não tenho um Tesla, não tomo kombucha e, com certeza, não faço microdosagem de cogumelos para otimizar meu estado de fluxo. Sou uma mecânica. Minhas mãos, por acaso, estão cobertas de graxa digital, em vez de óleo 10W30. Eu administro o back-end da folha de pagamento de um gigante da logística que transporta de tudo, desde cocô de cachorro de plástico até insulina por todo o centro-oeste. Se eu faltar ao trabalho, os motoristas de caminhão em Omaha não recebem suas horas extras, e quando os motoristas de caminhão não recebem suas horas extras, eles começam a estacionar carretas no gramado do CEO. Então, estou sentada ali, olhando para uma linha de comando que pisca para mim, como um adolescente insolente, tomando uma xícara de café que tem gosto de ácido de bateria e arrependimento. Acabei de corrigir um vazamento de memória que ameaçava engolir as retenções fiscais de toda a região centro-oeste. Foi uma obra-prima de código feio. Um remendo que parecia uma tela mosquiteira em um submarino. Mas aguentou. Sempre aguentava. Ei, olha. Antes de eu entrar em como esses abutres de terno tentaram transformar minha vida em uma triste canção sertaneja, me faça um favor. Aperte o botão de se inscrever e dê um like. Isso ajuda o algoritmo a saber que você gosta de assistir a desastres corporativos em câmera lenta. Estamos prestes a despencar de um precipício, então aperte os cintos. Ok, de volta à sujeira. Você tem que entender o sistema. A gerência pensa que é esta maravilha de ponta baseada em nuvem, porque foi o que o folheto de vendas disse quando eles compraram o esqueleto dela em 2015. Na realidade, são 3 guaxinins em um sobretudo brigando por um bagel pela metade. É um banco de dados SQL legado da administração Bush, mantido junto pelos meus scripts personalizados, orações e pura raiva. Eu o chamo de a besta. A cada 2 semanas, a besta acorda faminta. Ela exige dados de 42 softwares diferentes de registro de tempo, metade dos quais não são atualizados desde que o iPhone 4 foi lançado. Ela tem que calcular diferenciais de turno para trabalhadores sindicalizados em Chicago, estruturas de comissão para tubarões de vendas em Miami e pagamento de risco para os caras que trabalham nos docas de produtos químicos em Jersey. Se um único ponto decimal estiver fora do lugar, a besta engasga, e quando a besta engasga, as pessoas atrasam o aluguel. Meu trabalho não era apenas executar software, era lutar com um porco enlameado no escuro. Eu sabia que o módulo de RH em Denver tinha uma falha que excluía aleatoriamente sobrenomes que começavam com Mac, se a carga do servidor ultrapassasse 80%. Eu sabia que o armazém em St. Louis carregava suas folhas de ponto em um formato TXT, que era tecnicamente corrompido. Mas eu escrevi um analisador para remover o lixo às 3:00 da manhã de cada terça-feira alternada. Ninguém me mandou fazer isso. Ninguém me pagou extra por isso. Eu fiz isso porque tenho essa doença chamada orgulho do meu trabalho. Mesmo que o trabalho seja remover esterco digital, o escritório fora da minha sala de servidores era um mundo diferente. Era um purgatório esterilizado de cubículos bege e sorrisos falsos. Você conhece o tipo. Pessoas andando com saladas de $12 falando sobre sinergia e retornando. Enquanto eu estou nos fundos praticamente segurando 2 fios desencapados com os dentes, eles me olhavam como se eu fosse parte da mobília. Uma lâmpada ligeiramente empoeirada e mal-humorada que ocasionalmente emitia palavrões. Bom dia, Clara. A diretora de RH, Lúcia, cantaria ao passar. Lúcia cheirava a spray corporal de baunilha vencido e desespero. Folha de pagamento tudo certo para sexta-feira. A menos que o servidor pegue fogo ou Deus me fulmine. Lúcia. Eu resmungava,
sem tirar os olhos dos meus monitores. Ótimo. Você é uma rocha. Uma rocha. Sim, algo em que você pisa, algo que você ignora até tropeçar nela. Eles não sabiam que 3 dias atrás um bot de ransomware tentou fazer cócegas no nosso firewall, e eu passei 6 horas redirecionando manualmente o tráfego de portas enquanto eles estavam todos em um café da manhã de integração com par. Waffles? Eles comiam waffles? Eu comia estresse e advil. Mas eu gosto da estabilidade. Tenho 45 anos. Tenho uma hipoteca de um lugar pequeno que precisa de um telhado novo, uma gata chamada Belinha, que odeia homens, e uma tolerância à solidão. Eu não precisava dos elogios deles, eu só precisava do salário e da satisfação de saber que era a pessoa mais inteligente da sala. Mesmo que ninguém mais soubesse disso, então vieram os rumores. Você sabe como começa? A conversa na bebedouro muda, a vibe muda. Cheira a ozônio antes de uma tempestade. Fomos adquiridos ou fundidos, ou estrategicamente alinhados. Seja qual for a palavra da moda, que eles usaram para justificar o banho de sangue que se aproximava, um novo vice-presidente de operações estava vindo da sede corporativa. Procurei-o no LinkedIn. A foto de perfil dele era uma daquelas fotos em preto e branco, onde ele está olhando para o nada, parecendo que está ponderando a solução para a fome mundial, mas na verdade, ele está apenas pensando no seu handicap de golfe. A biografia dele estava cheia de palavras como disruptor, agente de mudança e visionário. Eu odeio visionários. Visionários são apenas caras que alucinam problemas que não existem para que possam te vender soluções que você não precisa. Eu estava sentada na minha caverna, executando a validação de pré-verificação para o próximo ciclo, um processo que envolve escanear 10.000 registros de funcionários em busca de erros. Quando recebi o convite do calendário, assunto, sincronização operacional, estado futuro, local, escritório do VP. Participantes: Clara M. Gustavo VP. Bruno V. Bruno, quem diabos era Bruno? Senti uma contração no meu olho esquerdo. O tipo de contração que você tem quando vê uma nuvem de tempestade que tem o formato de um dedo do meio. Salvei meu trabalho. Fiz backup dos scripts para minha unidade local, um hábito nascido da paranoia e da experiência. Peguei meu crachá desbotado. Dei um tapinha afetuoso no rack do servidor como você faria em um bom cão de caça, e marchei para o pesadelo fluorescente do escritório de plano aberto. O ar parecia rarefeito. As pessoas digitavam muito silenciosamente. Elas sabiam que o ecossistema do escritório é como a selva. Quando o leão está caçando, os macacos ficam em silêncio. Passei pela mesa da Lúcia. Ela não fez contato visual. Estava digitando agressivamente um e-mail, olhando para a tela com a intensidade de um especialista em desarmamento de bombas. Traidora. Eu sussurrei. Cheguei ao escritório do VP. As paredes de vidro eram foscas o suficiente para obscurecer a incompetência que acontecia lá dentro. Bati no vidro. Entre. Uma voz ecoou, parecia ter sido praticada na frente do espelho. Abri a porta e pisei em um tapete felpudo que provavelmente custou mais que meu carro. Sentado atrás da mesa de mogno estava Gustavo, o visionário. Ele parecia um boneco Ken que foi deixado no micro-ondas, brilhante, plástico e ligeiramente derretendo com a idade. E sentado no sofá de couro, digitando em um iPad, estava um garoto. Ele não devia ter mais de 24 anos. Usava um colete, um daqueles coletes de lã Patagônia bufantes que gritam. Meu pai processou a faculdade para eu entrar. Tinha cabelo que desafiava a gravidade e um sorriso de canto que desafiava a física. Clara, sente-se, sente-se. Gustavo gesticulou para uma cadeira que era significativamente mais baixa que a dele. Jogada de poder. Clássico. Eu me sentei. O que posso fazer por você, Gustavo? Tenho a pré-verificação em andamento, então tenho uns 20 minutos antes de precisar anular manualmente as tabelas de impostos do Texas. Gustavo riu. Foi um som seco e estridente. Sempre se metendo em detalhes, hein, Clara? É o que amamos em você. A garra? Não é garra. É manutenção, eu disse secamente. O sistema é velho, Gustavo. Precisa de uma babá. Certo, certo. O sistema. Gustavo recostou-se, unindo as pontas dos dedos. É exatamente sobre isso que queríamos falar. Este é Bruno. O garoto no sofá levantou a cabeça. E aí?
Ele disse. Bruno é meu. Ele é nosso novo consultor de eficiência operacional. Gustavo se corrigiu rapidamente. Recém-saído do programa de MBA, o melhor da turma, online ou credenciado, eu perguntei. Não pude evitar. O filtro entre meu cérebro e minha boca havia se corroído anos atrás. O sorriso de Gustavo se contraiu. Bruno tem revisado nosso fluxo de trabalho. Ele identificou algumas redundâncias. Redundâncias, eu repeti. A palavra pairou no ar como um pum em um elevador. Sim. Bruno interveio, levantando-se e andando. Ele não andava, ele se arrastava. Então, eu tenho analisado o que você faz, os scripts, os patches SQL. É tudo muito 1999. É 2024 e funciona. Eu disse. Minha mão apertava o braço da cadeira. Paga 10.000 pessoas no prazo, todas as vezes, mas é manual, Bruno disse, acenando com a mão de forma desdenhosa. É de alta fricção. Eu construí um modelo que otimiza todo o processo de ingestão. Um modelo, eu perguntei. Você construiu um motor de folha de pagamento em 2 semanas. Não um motor, Bruno sorriu. Eu uso os feeds de exportação de dados existentes. Posso executar toda a matriz de alocação no Excel. Eu o encarei. Eu o encarei por um longo tempo. O silêncio se estendeu até que se rompeu. Excel, eu disse suavemente. Vai executar uma folha de pagamento multiestadual, com taxas de imposto variáveis e compatível com o sindicato para 10.000 funcionários em uma planilha com macros. Sim, Bruno disse, como se isso explicasse tudo. É super ágil. Eu olhei para Gustavo. Isso é uma piada. Estou sendo enganada. Ashton Kutcher vai sair daquele samambaia. O rosto de Gustavo endureceu. Estamos mudando para uma metodologia enxuta, clara. Precisamos modernizar seu papel? A manutenção legada simplesmente não está no orçamento para o próximo trimestre, entregando o processo ao Bruno com efeito imediato. As palavras me atingiram como um saco de cimento molhado, demitida, substituída por uma planilha e um corte de cabelo. Você está me demitindo, eu afirmei. Estamos permitindo que você explore novas oportunidades. Gustavo corrigiu. Hoje é seu último dia. O RH tem seu pacote. Olhei para Bruno. Ele já estava entediado, rolando o celular. Ele não fazia ideia. Ele achava que folha de pagamento era apenas matemática. Ele não sabia que era guerra. O ciclo de pagamento é na sexta-feira. Eu disse, minha voz perigosamente calma. Hoje é terça-feira. Se você mudar agora, ficaremos bem. Bruno interrompeu. Minhas macros são sólidas. Levantei-me. Meus joelhos estalaram. Senti uma sensação estranha me invadir. Não era tristeza. Não era medo. Era a libertação fria e sombria de uma mulher que acabou de ver um homem puxar o pino de uma granada e colocá-la no próprio bolso. Ok, eu disse. Ok, Gustavo. Ok, Bruno. Por favor, deixe seu crachá na mesa. Gustavo disse, já olhando para o computador. Virei-me para a porta. Mais uma coisa. O quê? Gustavo suspirou. Quando a besta sentir fome, eu disse, olhando Bruno diretamente nos olhos, não a alimente depois da meia-noite. O quê? Bruno franziu o nariz. Você vai descobrir. Eu sorri. Era um sorriso de tubarão. Boa sorte no dia do pagamento, saí. O ar no corredor parecia diferente agora. Não cheirava mais a ozônio, cheirava a gasolina. E eu era a única que saía com um único isqueiro. A caminhada do escritório do VP de volta para minha mesa parecia uma procissão fúnebre para o bom senso. Meus saltos clicavam no linóleo. Clique, claque, clique, claque. Um metrônomo contando regressivamente para a destruição deles. Passei pelo pôster do Aguente Firme, gato na copa. O gato parecia querer desistir. Eu sabia a sensação, gatinho. Eu sabia a sensação. Minha mesa era uma ilha de caos controlado em um mar de esterilidade corporativa, monitores duplos, teclado mecânico, que soava como tiros, e uma pilha de post-its, que continham a pedra de roseta da sobrevivência financeira desta empresa. Erro 4004 no Gateway 7 igual a reiniciar o caixa secundário manualmente. Timman da contabilidade é um mentiroso. Verifique as entradas dele. Peguei uma caixa de papelão. Não empacotei muita coisa.
Uma foto emoldurada da Belinha, a gata, meu conjunto de chaves de fenda da sorte, um estoque de ibuprofeno de emergência, minha caneca que dizia: "Estou aqui porque você quebrou." Bruno, o príncipe herdeiro de planilhas, pairava atrás de mim. Ele estava literalmente pairando, na ponta dos pés, tentando espiar meus monitores antes que eu os desligasse. "Então," ele disse, estalando um chiclete, "se você pudesse me enviar quaisquer senhas relevantes para a entrega." Parei de empacotar. Virei-me lentamente. Olhei para este garoto que achava que tabelas dinâmicas eram um traço de personalidade. "Senhas relevantes," eu repeti. "Sim, acesso de administrador, chaves do banco de dados, o de sempre." "Está na documentação." Eu menti. Não havia documentação. A documentação era um documento do Word de 2009, que apenas dizia "boa sorte" e tinha uma foto de um prédio em chamas. Mas eu não ia dizer isso a ele. "Legal. Legal." Bruno assentiu, claramente não ouvindo. "Vou migrar os dados hoje à noite. Meu modelo Excel vai surpreender o Gustavo. Tem um painel com tipo semáforos, vermelho para parar, verde para apagar. Semáforos?" Eu disse. "Revolucionário." "Eu sei. Né?" Visualizando o fluxo de caixa. "Esse é o futuro." Ele estava tão confiante, era a confiança de uma criança correndo em direção a uma piscina segurando uma torradeira. Ele honestamente acreditava que um complexo banco de dados relacional com 1 milhão de dependências poderia ser substituído por VLOOKUP e formatação condicional. Era quase fofo, de uma forma horripilante de naufrágio do Titanic. "Bruno," eu disse. Inclinando-me perto, senti seu perfume, algo aquático e caro, como decepção engarrafada. "Você sabe o que é uma condição de corrida? É tipo contratação por diversidade?" ele perguntou, parecendo confuso. "Não, Bruno. É quando duas threads tentam gravar na mesma localização de memória ao mesmo tempo. O sistema entra em pânico. Geralmente resulta na zeragem da transação. Excel não tem threads. Ela é zombou? Tem celulosh?" "Exatamente." Eu sussurrei. Apertei o botão de energia da minha torre, a ventoinha girou, o zumbido morreu, o silêncio era ensurdecedor, aquele computador estava funcionando por 400 dias seguidos, matá-lo parecia sufocar um amigo com um travesseiro. "Bem," eu disse, levantando minha caixa. "É todo seu, Bruno. As chaves do reino." "Obrigado, Clara." "Sem ressentimentos?" "Certo. Apenas negócios?" "Apenas negócios," eu ecoei. Caminhei em direção ao elevador. Cabeças surgiram dos cubículos como cães da pradaria sentindo um predador. Eles me observaram ir. Lúcia do RH estava no corredor segurando uma pasta como um escudo. "Clara," ela disse, a voz ligeiramente trêmula. "Precisamos do seu crachá, e você precisa assinar o NDA e o acordo de rescisão." Olhei a papelada. "Rescisão padrão, 2 semanas, mais 1 mês, se você assinar uma cláusula de não difamação." Eu ri. Foi um latido de risada, áspero e irregular. "Não preciso difamá-la, Lúcia. A realidade fará isso por mim. Me dê a caneta." Eu assinei, bati o crachá na prancheta dela, fez um teque alto que a fez estremecer. "Acompanhem-na para fora." A voz de Gustavo veio do corredor. Ele nem estava olhando para mim. Ele estava parado perto da janela, as mãos entrelaçadas nas costas, provavelmente imaginando que era Steve Jobs. A segurança estava esperando. Era Paulo, um cara com quem eu tinha fumado cigarros na doca de carregamento por 5 anos. Ele parecia envergonhado. "Desculpe, Clara," Paulo murmurou, pegando meu cotovelo gentilmente. "Ordens." "Está tudo bem, Paulo," eu disse. "Me faça um favor. Qualquer coisa. Saque seu cheque cedo na sexta-feira, tipo, no minuto em que o banco abrir." Paulo franziu a testa. "Por quê?" "Apenas confie em mim. Antes do meio-dia." Paulo. Antes do meio-dia. Caminhamos pelo saguão. A porta de vidro deslizou e a umidade do verão me atingiu. Era densa e pesada, cheirando a asfalto quente e escapamento. Caminhei até meu carro de 2012 que eu mantinha funcionando com a mesma teimosia que eu aplicava ao servidor de folha de pagamento.
Joguei minha caixa no banco do passageiro, entrei, liguei o motor e deixei o ar-condicionado soprar no meu rosto, acendi um Marlboro vermelho. O primeiro trago tinha gosto de liberdade. O segundo trago tinha gosto de vingança. Sentei ali por 1 minuto, observando o prédio. Era uma caixa de vidro gigante, cheia de pessoas que se achavam importantes. Elas achavam que as luzes ficavam acesas por causa da eletricidade. Elas achavam que os cheques eram compensados por causa dos bancos. Elas não sabiam que tudo era mantido unido pelo suor e pela ansiedade de pessoas como eu. Eles acabaram de demitir o zelador. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número que eu não salvei, mas eu sabia que era de Bruno. Ei, C. Acabei de carregar o CSV Mestre na planilha. Está um pouco lento. Existe algum truque para torná-lo mais rápido? Fiquei olhando para a tela. Um pouco lento. Ele provavelmente acabou de tentar carregar 10.000 linhas de dados históricos em uma tabela dinâmica em um laptop com 8 GB de RAM. Eu não respondi. Dei outro trago no meu cigarro, exalei uma nuvem de fumaça cinza contra o para-brisa e engatei a marcha. Crie um ticket, eu disse para a cabine vazia. Dirigi para casa. Parei na loja de bebidas no caminho, não para as coisas baratas. Comprei uma garrafa de bom bourbon, o tipo que você bebe quando está celebrando um nascimento ou uma morte. Quando cheguei em casa, não chorei, não me enfureci. Vesti minhas calças de moletom, aquelas com a mancha de água sanitária no joelho, e sentei na minha varanda. Servi um copo. Observei o sol se pôr sobre o gramado desarrumado dos vizinhos. O silêncio na minha cabeça era lindo. Por 7 anos, meu cérebro tinha sido um fluxo constante de prazos, códigos de erro e atualizações de conformidade. Agora, nada. Apenas os grilos e o gelo derretendo no meu copo. Mas eu sabia o que estava acontecendo lá no escritório. Eu podia sentir. Os elétrons estavam colidindo. Bruno provavelmente estava clicando em atualizar na sua planilha, perguntando por que a roda estava girando. Ele não sabia que os dados brutos dos relógios de ponto do armazém vinham com uma linha de cabeçalho oculta que corrompia a análise do Excel, a menos que você a removesse com um script Python. Ele descobriria, talvez não esta noite, talvez não amanhã, mas sexta-feira estava chegando. Sexta-feira é o dia do julgamento. Dei um gole no bourbon. Queimava quente e delicioso. Meu filho tem um MBA. Eu zombava, falando com a gata que havia saído para se juntar a mim. Belinha, você tem um MBA. Belinha lambeu a bunda. Exatamente, eu disse. Você é super qualificada. A manhã de quarta-feira chegou com aquele tipo de sol agressivo que faz uma ressaca parecer um ataque pessoal de Deus. Mas eu não estava de ressaca. Eu estava lúcida, cristalina. Acordei às 6h30 da manhã, por hábito, estendi a mão para pegar meu telefone e verificar os logs do servidor, e então parei. Minha mão pairou sobre a mesa de cabeceira. Não são meus macacos, não é meu circo. Rolei, puxei o edredom e dormi até às 10h00. Foi a coisa mais rebelde que fiz. Desde que fumei maconha atrás das arquibancadas em 1996, ao meio-dia, eu estava no meu sofá, assistindo a um documentário sobre lulas do fundo do mar comendo cereal seco direto da caixa. Meu telefone estava na mesa de centro, virado para baixo. Eu o havia colocado no silencioso, mas podia ouvir a vibração contra a madeira. Bzi, bzi, bzi. Começou devagar. Algumas mensagens de amigos do trabalho. Onde você está? Lúcia disse que você saiu, irmã. Bruno está suando no colete. O que você fez? Eu não respondi. Apenas observei a lula gigante lutar contra um cachalote. Era uma metáfora. Eu era a lula, ou talvez a baleia. De qualquer forma, alguém estava sendo comido no escuro. Abri meu laptop pessoal. Um ThinkPad batido rodando Linux. Não o lixo de spyware corporativo que me deram. Não conseguia mais acessar os servidores internos, obviamente. Minhas credenciais provavelmente foram revogadas antes que eu chegasse ao estacionamento. Mas aqui está a coisa sobre a besta. Ela se conecta a fornecedores externos, o banco, o portal de benefícios, o provedor 401. Eu não conseguia fazer login, mas conseguia ver as solicitações de tráfego nas APIs públicas, se soubesse onde procurar, e eu sabia onde procurar porque construí as malditas gateways. Estava silencioso, quieto demais.
geralmente, em uma quarta-feira antes da folha de pagamento, o sistema está gritando, está pingando o banco para tokens de verificação, está processando em lote as retenções fiscais. Hoje, linha plana, ele nem sequer iniciou o handshake. Eu murmurei para mim mesma, um pedaço de cereal caindo na minha camisa. Ele acha que pode fazer tudo em um lote na sexta-feira. Bruno, oh Bruno, meu doce ingênuo, você não processa 10.000 pagamentos no mesmo dia. A Câmara de Compensação ACH precisa de 48 horas para verificar fraudes. Se você não enviar o arquivo preliminar até quinta-feira ao meio-dia, o dinheiro não se move até segunda-feira. Ele estava tratando a folha de pagamento como Venmo. Ele achava que podia apenas clicar em enviar e transferir milhões de dólares instantaneamente. Meu celular vibrou novamente, uma ligação, identificador de chamadas. Número desconhecido. Deixei tocar. Foi para a caixa postal. 2 minutos depois, uma notificação de caixa postal apareceu. Eu debati se ouvia. A curiosidade é uma droga poderosa. Abri uma cerveja. Era 13.00. Julgue-me à vontade e apertei o play. Oi, Clara. É o Bruno. Olha, eu sei que você provavelmente está tirando um tempo pessoal, mas estou olhando para o cálculo das horas extras para os motoristas da Califórnia. A planilha continua retornando um erro de ref. Eu acho que a fórmula está quebrada. Se você pudesse me enviar a lógica que você usou, seria super tranquilo. Obrigado. Eu ri tanto que quase me engasguei com a cerveja. Erro de ref. Os motoristas da Califórnia não usavam horas extras padrão. Eles tinham uma janela móvel baseada na legislação estadual de 2012. Não era uma fórmula, era um procedimento armazenado no banco de dados SQL, que cruzava logs de GPS com horários de relógio. Bruno estava tentando calculá-lo em uma célula. Ele estava tentando colocar um elefante em uma mala de mão. Eu não respondi. Quinta-feira chegou. A tensão na minha sala de estar era palpável. Embora eu fosse a única lá, eu sabia o cronograma. Quinta-feira, 10:00 da manhã, o prazo para o arquivo finalizado da folha de pagamento ser enviado ao controlador para aprovação. Quinta-feira, 12:00 da tarde, o corte final para a transmissão bancária ACH, às 10:15 da manhã. Meu telefone começou a ter uma convulsão. Bs, 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 bs. Mensagens do grupo de chat dos sobreviventes do escritório, no qual eu ainda estava tecnicamente. Gente, por que o VP está gritando na sala de conferências? Bruno parece que vai chorar. A folha de pagamento ainda não foi liberada. Tenho uma hipoteca vencendo no primeiro dia. Eu servi mais um café, adicionei uma dose de uísque. Café irlandês. É uma bebida saudável. Às 11:30 da manhã, recebi uma mensagem da Lúcia. Clara, por favor, atenda. Temos uma pergunta sobre o sistema legado. É urgente. Olhei para a palavra legado. Essa foi a palavra que eles usaram para me demitir. Legado, desatualizado, redundante. Agora o legado é urgente. Eu sussurrei. Digitei uma resposta. Meu polegar pairou sobre o botão de enviar. Você já tentou perguntar ao Excel? Não, muito mesquinho. Eu deletei. O silêncio era mais alto. 12:00 do meio-dia veio e se foi. O prazo expirou. A janela ACH estava fechada. Eu sabia o que isso significava, mesmo que eles consertassem agora. Mesmo que o próprio Jesus descesse e depurasse a planilha. Os depósitos diretos não cairiam na manhã de sexta-feira. A ponte eletrônica estava levantada. A ponte levadiça estava erguida. O dinheiro estava preso. Imaginei a cena. A realização tomando conta deles. O pânico, as ligações frenéticas para o banco, implorando por uma exceção. O banco dizendo a eles: desculpe. Protocolo é protocolo. Bruno parado ali em seu colete de lã, percebendo que a metodologia ágil não funciona em regulamentações bancárias federais, sentiu uma pontada de culpa. Não por Bruno, não por Gustavo, mas pelos caras da DOCA, pelo Paulo, pelas mães solteiras do atendimento ao cliente. Eles acordariam amanhã com as contas vazias. Então me lembrei da reunião. Seu papel é redundante. Meu filho tem um MBA. Se eu consertasse agora, eles nunca aprenderiam. Eles pensariam que Bruno fez um milagre. Eles pensariam que eu estava sendo dramática. Não, a lição tinha que ser completa. A casa tinha que queimar.
para que eles entendessem por que precisavam de um extintor de incêndio. Fui para a cozinha e comecei a fazer um sanduíche. Presunto e queijo, mostarda extra. Enquanto espalhava a mostarda, eu cantarolava uma melodia, Closing Time. Meu telefone tocou novamente. Era a assistente executiva de Gustavo. Eu silenciei, dei uma mordida no meu sanduíche. Tinha gosto de justiça, justiça amarela e picante. O Excel não pode salvá-los agora, meninos. Vocês estão na parte funda e demitiram o salva-vidas. Na tarde de quinta-feira, os tremores haviam começado. Não era o grande terremoto ainda. Isso estava reservado para a manhã de sexta-feira. Mas as placas tectônicas estavam se movendo. Veja bem, Bruno não apenas perdeu o prazo da ACH. Em sua infinita sabedoria, em sua tentativa de otimizar os dados, ele evidentemente tentou fazer o upload manual de alguns arquivos para o portal do funcionário para que as pessoas pudessem, pelo menos, ver seus contra-cheques, um esforço nobre, um esforço estúpido e catastrófico. Recebi uma captura de tela de um amigo no armazém, o Tonhão. E aí, Clara, porque meu contra-cheque diz que trabalhei 4.000 horas esta semana e meu salário líquido é de negativo $12,000. Eu roubei a empresa, aumentei a imagem. Bruno havia misturado as colunas. Ele havia mapeado a coluna de ID do funcionário para a coluna de horas trabalhadas. Eu ri até ficar sem ar. Eu parecia um maço de Marlboro tentando ligar um cortador de grama. Foi um erro clássico de deslocamento à esquerda. Ele excluiu uma coluna no Excel e tudo se deslocou. Agora o sistema pensava que o ID do funcionário Tony Cardinal 4120 havia trabalhado 420 horas e, como a fórmula da faixa de imposto entrou em pânico com esse número, reteve 150% de sua alma, então veio o e-mail em massa. Alguém me vazou, de Gustavo VP de operações para todos os funcionários. Assunto: atualização do sistema de folha de pagamento. Pequena falha de exibição. Equipe, vocês podem notar algumas anomalias em seus contra-cheques no portal hoje. Estamos fazendo a transição para uma arquitetura de folha de pagamento moderna e de alta eficiência. Este é apenas um erro de exibição e não reflete seu depósito real. Estamos trabalhando em algumas questões iniciais com a migração de dados legados. Obrigado pela paciência enquanto inovamos. Inovar? Ele usou a palavra inovar para descrever a formatação de um arquivo CSV como uma criança pintando com os dedos com fezes. Migração de dados legados. Eu zombava do meu telefone. Você quer dizer copiar e colar? O gaslighting era incrível. Eles estavam culpando os dados legados. Eles estavam culpando meu trabalho. Não era que o novo motorista estava bêbado, era que a estrada velha era muito sinuosa. Comecei a receber notificações do LinkedIn. Recrutadores: Ei, Clara, soube que você está no mercado. Precisamos de um especialista em COBOL. Clara, você está disponível para trabalho por contrato. Temos um servidor pegando fogo. Notícias viajam rápido no mundo da TI. Os administradores de sistemas de outras empresas conversam. Eles farejam sangue na água. Eles sabiam que se uma folha de pagamento falha em uma grande empresa de logística, as vibrações viajam pela rede. Eu os ignorei. Eu não estava pronta para trabalhar. Eu estava ocupada observando o mundo. A noite de quinta-feira foi a noite mais calma da minha vida. Geralmente, a noite de quinta-feira é a vigília. Fico acordada até às 2:00 da manhã, monitorando os processos em lote, observando o texto verde rolar, esperando pela bandeira de sucesso. Hoje, tomei um banho de espuma. Eu nem gosto de banhos de espuma. Sinto que estou marinando na minha própria sujeira. Mas eu fiz isso porque podia. Servi uma taça de vinho, coloquei um Enya, não me julguem, e relaxei. Meu telefone estava na tampa do vaso sanitário, virado para cima desta vez. Eu queria ver o desespero. 20:45. Mensagem de Bruno. Sério, as tabelas de impostos para o Estado não estão calculando o imposto municipal. Há uma planilha oculta. Eu desocultei todas as linhas, mas não consigo encontrar os códigos municipais. 21:12. Mensagem da Lúcia do RH. Clara, talvez precisemos contratar você por algumas horas. Taxa de consultoria. Podemos conversar. 22:30. Chamada perdida de Gustavo. Não deixou mensagem de voz.
Era orgulhoso demais para deixar mensagem de voz. Afundei mais nas bolhas. Os códigos municipais não estão na planilha. Bruno, eu sussurrei para o vapor. Eles são chamados via API do servidor do governo estadual, o que requer uma chave de handshake criptografada, que é armazenada em uma unidade USB segura na minha gaveta da mesa. Aquela que você provavelmente jogou no lixo. Essa chave girava a cada 30 dias. Ela havia girado ontem, sem essa chave. Estamos calculando impostos com base em 0%. Isso é um crime federal. Isso é território de agentes do IRS com corta-ventos. Eles não eram apenas incompetentes, eles estavam acidentalmente desviando dinheiro. Saí da banheira, me sequei e vesti minha camiseta favorita. Aqui tem uma foto de Danny DeVito comendo um sanduíche de presunto. Pareceu apropriado. Verifiquei a previsão do tempo para amanhã. Tempestades, perfeito. Fui para a cama. Dormi como um bebê. Um bebê que sabe que os adultos perderam as chaves da casa e deixaram o forno ligado. Amanhã 10:000 pessoas acordam com contas bancárias vazias. Amanhã a inovação vai para o inferno. Manhã de sexta-feira, o dia em que a águia deveria defecar. Mas hoje a águia estava constipada. Acordei às 7:00 da manhã, com o som do meu telefone vibrando tão forte que estava lentamente andando sobre a mesa de cabeceira. Não eram mais apenas mensagens. Era mídia social. Abri o Facebook, meu feed, geralmente cheio de memes de Minions da minha tia, e fotos de jantares feios das pessoas. Era uma parede de fogo, conta corrente vazia. Que porra é essa na empresa? Meu aluguel vence hoje. Onde está meu dinheiro? Mas alguém não recebeu. Os trabalhadores do armazém estavam se mobilizando. O representante sindical, um cara chamado Zé Grande, que tem mãos do tamanho de presuntos, postou um vídeo em frente ao centro de distribuição. Sem pagamento, sem trabalho. Zé Grande rosnava para a câmera. Os caminhões não se movem até o dinheiro cair. Isso é quebra de contrato, uma greve selvagem em menos de 8 horas desde que os depósitos falharam. Liguei o noticiário local enquanto fazia café, e lá estava. Um letreiro na parte inferior da tela, gigante da logística enfrenta falha na folha de pagamento, sindicato ameaça paralisação. Falha. Eles ainda chamavam de falha. Falha é quando seu videogame trava. Isso era uma falha orgânica sistêmica. Meu telefone tocou. Era Paulo da segurança. Atendi. Clara. A voz dele estava baixa. Aqui está uma zona de guerra. Você sacou seu cheque, Paulo? Sim. Terça-feira. Como você disse, sou o único guarda que não está ameaçando pedir demissão. Escuta, Gustavo está gritando com o diretor de TI. Eles estão procurando os backups. Boa sorte, eu disse, tomando meu café. Eles estão dizendo que os backups estão corrompidos, eles estão dizendo que você os sabotou. Meu aperto na caneca se apertou. Eu não sabotei porra nenhuma, Paulo. Os backups são criptografados. A chave de descriptografia está em um script que executa automaticamente quando faço login com minhas credenciais de administrador, credenciais que eles deletaram. Ah, sim. Ah, é um mecanismo de segurança. Interruptor de homem morto. Se eu for hackeada, o atacante não pode ler os backups. Se eu for demitida, bem, eles estão falando em acionar a justiça, Clara. Estão dizendo que vão te processar por destruição maliciosa de dados. Deixe-os tentar, eu disse. O contrato de trabalho diz que sou responsável pela manutenção do sistema, não por consultoria pós-rescisão. E os dados não foram destruídos. Estão apenas trancados em uma caixa. E eles jogaram a chave fora. Bruno está chorando. Paulo acrescentou, com lágrimas de verdade. Na sala de descanso. Água salgada é bom para a pele. Eu desliguei. A ameaça legal me irritou. Era o último refúgio da incompetência. Nós quebramos. Então vamos processar você por não estar aqui para consertar. Caminhei até minha estante. Peguei uma pasta grossa. Procedimentos operacionais, padrão 2018. Eu a havia escrito anos atrás. Estava desatualizada, claro, mas tinha os diagramas de arquitetura central. Folheei-a, eu poderia consertar isso. Eu poderia entrar lá, digitar 6 linhas de código, restaurar o estado do SQL de terça-feira e forçar o envio do arquivo ACH. O banco cobraria uma taxa enorme de urgência, mas as pessoas seriam pagas na manhã de sábado,
Mas por que eu deveria? Eles me substituíram por uma planilha. Eles insultaram o trabalho da minha vida. Eles colocaram em risco o sustento de 10.000 famílias porque queriam economizar um salário sênior e pagar um MBA de 24 anos, uma miséria. Se eu os salvasse agora, eles não aprenderiam nada. Eles diriam: viu, foi só um contratempo. Bruno manteria o emprego, Gustavo receberia seu bônus. Não, eles precisavam sentir o calor, eles precisavam sentir o cheiro de plástico queimado. Recebi um e-mail na minha conta pessoal. Não do Gustavo, do departamento jurídico, assunto: demanda imediata de acesso, CEO, sobrenome. Chegou ao nosso conhecimento que a senhora reteve chaves de criptografia críticas. Exigimos a liberação imediata das referidas chaves, ou buscaremos uma medida cautelar. Não respondi. Encaminhei o e-mail para meu advogado, um cara chamado Saul. Não, sério. Que trabalha em um centro comercial ao lado de uma loja de cigarros eletrônicos. Saul é um pitbull em um terno barato. Ele vive para isso. Enviei uma mensagem para Saul. Problema sério. Fui à geladeira. Estava sem creme. Acho que tenho que ir à loja. Eu disse ao gato. Dirige até o supermercado. Fui com calma, andei pelos corredores apertando abacates, vi uma mulher com o uniforme da empresa, uma das nossas motoristas, olhando para um pacote de fraldas. Ela as colocou de volta na prateleira. Meu coração partiu. Aquilo era real. Era o dano colateral do ego de Gustavo. Fui até ela. Eu não sabia o nome dela. Ei! Eu disse, entregando-lhe uma nota de R$ 50. O quê? Não, eu não posso. Ela gaguejou. Pegue, eu disse. Bônus da empresa. O sistema está bagunçado. Vai ser consertado em breve. Você trabalha lá? Ela perguntou. Olhando para minhas calças jeans desbotadas e camiseta de banda, costumava, eu disse. Sou a pessoa que eles demitiram para poderem pagar a incompetência. Ela pegou o dinheiro. Obrigada. Não me agradeça. Eu disse, minha voz dura. Culpe o Bruno. Saí da loja. Minha raiva agora estava fria. Havia cristalizado em algo afiado. Eu não ia apenas esperar que eles ligassem, eu ia fazê-los implorar. Às 14h00 de sexta-feira. A empresa não era mais um negócio. Era uma cena de crime. As notícias haviam atualizado a história de falha para a crise. Um helicóptero de notícias estava circulando o principal centro de distribuição. As imagens mostravam uma fila de caminhões estacionados em frente aos portões de saída, bloqueando a saída de qualquer pessoa. Os motoristas estavam sentados em seus capôs, comendo sanduíches, segurando cartazes que diziam: dinheiro ou caos. Era lindo. Era a Revolução Francesa com fumaça de diesel, dentro da caixa de vidro da sede. As coisas supostamente estavam degenerando para o Senhor das Moscas. Paulo, meu informante, estava me enviando mensagens ao vivo com o desenrolar. Gustavo acabou de jogar um grampeador na parede. O jurídico está gritando que não consegue um juiz para assinar a liminar em uma tarde de sexta-feira. Tentaram restaurar de uma fita de backup de 2022 e derrubaram o servidor de e-mail. Agora ninguém tem e-mail. A planilha, a gloriosa e amaldiçoada planilha, aparentemente, Bruno havia tentado consertar-la uma última vez. Ele tentou executar uma macro para reverter os erros de imposto, mas como o arquivo agora era de 500 megabytes de lixo XML inchado, travou seu laptop, ele forçou a saída, o arquivo corrompeu, não apenas os dados, o próprio arquivo. Seu antigo mestre final V3 Real XLSX agora era um fantasma de 0 kilobyte. Ele não tinha backup porque a nuvem deveria salvá-lo, mas ele não o havia sincronizado. Todo o registro da folha de pagamento para o período de pagamento havia desaparecido, vaporizado. Às 15h00, meu telefone tocou. Não era Gustavo, não era Lúcia, era o CEO, Jaime R. Souza. Eu o havia conhecido uma vez, 5 anos atrás, em uma festa de Natal. Ele me pediu para consertar o Wi-Fi do telefone dele. Essa foi a extensão do nosso relacionamento. Deixei tocar. Fiquei olhando para o nome Jaime R. Souza, deixei ir para a caixa postal, jogada de poder. Você não atende na primeira vez. Você os deixa suar. Você os deixa se perguntar se você está morta ou no México ou apenas sentada no sofá rindo deles.
Esperei 5 minutos. Então ouvi a caixa postal. Certa, Miller. Aqui é Jaime Souza. Temos uma situação. Fui informado sobre os problemas de transição. Preciso resolver isso hoje. Diga suas condições. Por favor, me ligue de volta. Problemas de transição. Resolver. Diga suas condições. Lá estava. A bandeira branca. Mas eu não havia terminado. Eles precisavam entender que não se tratava de uma negociação por dinheiro. Era um exorcismo. Eu não liguei de volta. Em vez disso, servi outra xícara de café e abri meu laptop. Fiz login na minha nuvem pessoal criptografada. Peguei o script do juízo final. Era um script simples. Escrevi-o 3 anos atrás. Quando me negaram um aumento, não destrói dados. Apenas os verifica. Ele executa uma soma de verificação em toda a estrutura do banco de dados e reconstrói os índices. É o equivalente digital a desenrolar um novelo de lã. Mas só eu sabia a senha do túnel. Às 15h30, minha campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Era um entregador segurando um envelope grosso. Abri a porta. Entrega para Clara Miller. Sou eu. Ele me entregou o envelope. Urgente, assine aqui. Eu assinei. Rasguei-o. Era um contrato de consultoria. Taxa. R. 500. Deze. Ai pai. C. Krasen. Ai. O. Indefinida. Escopo. Restaura. C. A. O do sistema de folha de pagamento. Era um insulto. R. 500 por hora. É o que eles pagam aos advogados para me ameaçar. Eles acharam que podiam me comprar com trocados. Caminhei até minha cozinha. Peguei um marcador e escrevi na primeira página, em letras pretas grandes. Não. Tirei uma foto. Enviei para Gustavo. 1 minuto depois, Gustavo ligou. Atende, Clara. Ele parecia sem fôlego, como se tivesse corrido ou chorado. Olá, Gustavo. Enviamos o contrato. Você viu. R. 500 por hora. Isso é o dobro da sua antiga taxa? Não tenho uma taxa antiga, Gustavo. Estou desempregada, sou uma cidadã particular aproveitando sua sexta-feira. Clara, por favor. Os caminhões não estão se movendo, as ações caíram 4% em 2 horas, a diretoria está me devorando vivo. Bruno, eu perguntei. Como está o mago do Excel? Bruno está. Bruno foi dispensado de suas funções. Gustavo disse, a voz tensa, dispensado ou demitido, ele se afastou. Não é bom o suficiente, eu disse. E o dinheiro também não. O que você quer? Gustavo gritou. Era um som cru e primal. Apenas me diga o que você quer. Quero o CEO, eu disse no viva voz. Em 5 minutos, ele está em uma reunião com o banco. Tire-o de lá ou eu volto a assistir. Shark Tank. Desliguei. Acendi um cigarro. Minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de adrenalina. Era isso, o momento em que a mecânica diz ao piloto de carro de corrida que o motor não liga sem a chave e ela engoliu a chave. Esperei. O relógio tic-tacou. 15h45, 15h50, o telefone tocou. Jaime Souza. Deslizei o ícone para atender. Aqui é Clara. Sirta Miller. A voz do CEO era suave, praticada, mas eu podia ouvir a tensão em sua mandíbula a 3 metros de distância. Ele estava com Gustavo e Lúcia do jurídico. Oi, Jaime, eu disse. Não o chamei de Sr. Souza. Éramos pares agora. Na verdade, não. Eu estava acima dele. Eu era a fornecedora, e ele era o viciado desesperado. Precisamos que o sistema de folha de pagamento volte a funcionar imediatamente. Entendemos que houve erros na transição para o novo processo. Você quer dizer quando me demitiu e deixou uma criança brincar com uma arma carregada? Eu perguntei, examinando minhas unhas. Silêncio na linha
Então um pigarro. Reconhecemos que a implementação do modelo de planilha manual foi prematura. Prematura. Foi negligência. Jaime, você violou leis trabalhistas federais, códigos fiscais em 12 estados e a confiança de cada pessoa que dirige um caminhão para você. Você não apenas quebrou o software, você quebrou a empresa. Estamos preparados para oferecer-lhe um valor significativo para consertar isso. Jaime disse, apressando-se em passar pela palestra moral. Diga seu preço, dei um trago no meu cigarro. Você me enviou um contrato por R. 500. An. Pan. Pantan. 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 Ai. 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 Quar. 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 Ubek por hora. I sof oifo. Qual. E. Osen. Uo. Mer. R. Ishibo. 000. Eu disse. Por mês. Jaime perguntou. Por este fim de semana. Eu corrigi. Pago adiantado. Transferência bancária antes que eu toque em um teclado. Sons de engasgos do outro lado. Isso é extorsão. Lúcia guinchou. Não, Lúcia. Extorsão é ameaçar processar um funcionário demitido por sua própria incompetência. Isso é consultoria. Consultoria de emergência especializada. Pagamento de risco. Tudo bem. Jaime disse imediatamente. Feito. R. 25. 0. 0. 0. Transferido hoje. Não terminei. Eu disse. O que mais? Jaime parecia cansado. Quero um novo contrato, 1 ano garantido, o triplo do meu salário anterior. E eu reporto diretamente ao CEO. Não às operações. Acabei com o Gustavo. Acabou. Jaime disse. Gustavo pode reestruturar. E mais uma coisa. Sim, quero um pedido de desculpas por escrito de Gustavo e Bruno, enviado para toda a empresa, admitindo que o atraso foi causado por erro de gerenciamento e pela remoção de pessoal de TI crítico. E quero que seja publicado na internet. Clara, nós não podemos. Gustavo começou. Cale a boca, Gustavo. Jaime estalou. Nós faremos isso. Bom, eu disse. Envie a transferência. Envie o contrato. Quando o dinheiro cair na minha conta, eu ligo o carro. Quanto tempo levará para consertar? Jaime perguntou. Se Bruno não deletou os logs mestres, 6 horas. Se ele deletou, 12. Ele pode ter deletado algumas coisas. Gustavo murmurou. 12 horas então, mais o tempo de processamento bancário. Posso enviar o arquivo para o Fed até sábado de manhã. As pessoas são pagas na segunda-feira. Segunda-feira. Jaime exalou. Ok. Segunda-feira é aceitável. Isso evita o processo? Prazer em fazer negócios com você, eu disse. Desliguei. Fiquei sentada por um momento, olhando para o telefone. R. 25. Efes. 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 Vi. N. 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 NIF. N. 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 HIF. HIFPA. 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 N. 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 Y. 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 C. Y. 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 IFO. 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 Kin. 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 Kin.
quina, 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 one, 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 emo, 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 emo. Mina sandu 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 san. Mina sandu 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 san. Ei, 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 nein, 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 en, 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 ave, ave. Im, 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 lin, sang, 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 sang. Emma, 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 Emma. My, I, puff, 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 puff. Good. Cu. 25.000 por um fim de semana. Sal, A, U, raio triplo, a milha, C, A, o total dos meus inimigos. Eu deveria me sentir U, rica, deveria estar dan. Ando na mesa de centro, mas principalmente, eu me sentia cansada. O deveria ter chegado a isso. O deveria ser precisou um desastre para as pessoas respeitarem que mente. Mas luzes acesas. Olhei para o meu computador. O script do Ju. Zo final estava esperando. Ding, notifica. O do meu aplicativo Bank. Rio, transfer. NCAL3. Nica de entrada. R. 25.000. Levantei-me. Fui ao banheiro e lavei o rosto. Olhei no espelho. Parecia uma mulher que acabara de sobreviver a uma guerra. Olheiras, cabelo bagunçado, cinzas de cigarro na minha camisa. Hora de ir trabalhar, eu disse ao meu reflexo. Vesti uma camisa limpa, peguei minha chave de fenda da sorte, saí para o carro, o ar cheirava a chuva, dirigi de volta ao escritório, o sol estava se pondo, projetando longas sombras ensanguentadas no estacionamento. A linha de piquete ainda estava lá. Os motoristas viram meu carro. Alguns me reconheceram. Eu devo ter contado a eles. Eles se afastaram. Um cara, um grandalhão barbudo segurando um cartaz que dizia: "Onde está meu aluguel?" Me deu um polegar para cima. Dirigi pelos portões. Estacionei na vaga do VP. Por que não? Entrei no saguão. Paulo estava lá. Ele sorriu. "Bem-vinda de volta, Clara." Ele disse: "Paulo." E eu assenti. "O café está fresco. Fiz uma nova cafeteira só para você." Peguei o elevador. As portas se abriram. O escritório estava silencioso agora. A maioria dos funcionários havia fugido. As luzes da sala de conferências estavam acesas. Entrei. Gustavo estava sentado na cabeceira da mesa, com a cabeça entre as mãos. Bruno estava no canto, olhando para o chão.
Jaime, o CEO, estava parado perto da janela. Todos eles olharam para cima. Eu não disse olá. Eu não sorri. Caminhei até a porta da sala de servidores, destranquei-a com a chave que eles tiveram que me devolver, e entrei. O zumbido estava lá, os ventiladores, o calor. Olá, besta, eu sussurrei. Você sentiu minha falta? A sala de servidores cheirava a ozônio e medo velho. O perfume de Bruno ainda pairava no ar, um cheiro fantasma de fracasso. Sentei-me no meu terminal. Minha cadeira ainda estava ajustada à minha altura. Graças a Deus. E estalei os nós dos dedos. Puxei os logs. Era uma cena de crime. Bruno não havia apenas usado o Excel, ele havia tentado forçar o banco de dados SQL com comandos de texto puro, que provavelmente encontrou em um tópico do Reddit, intitulado Como fazer SQL para iniciantes. Isso bloqueou as tabelas de transação. O sistema não estava morto. Estava em coma, protegendo-se de sua estupidez. Comecei a digitar. Select from payroll. Staging where status equals locked. 10,000 linhas retornadas. Jesus, eu murmurei. Ele havia bloqueado manualmente cada registro de funcionário. Comecei a limpeza. Escrevi um script para matar os processos travados. Era rítmico. Clique, claque, clique. O teclado mecânico cantava a canção da redenção. A porta atrás de mim abriu. Não me virei, Clara. Era Bruno. A voz dele era fraca. Não. Eu disse. Não fale. Não respire muito alto. Você é um fantasma, Bruno. Você não existe. Eu queria dizer que o tutorial dizia isso. Girei minha cadeira. O olhar no meu rosto devia ser aterrorizante porque ele deu um passo para trás. O tutorial? Eu perguntei, minha voz baixa. Você tentou executar uma folha de pagamento de bilhões de dólares com base em um tutorial do YouTube. Funcionou nos dados de amostra. Ele sussurrou, dados de amostra são uma mangueira de jardim. Bruno, dados de produção são uma mangueira de incêndio. Você tentou beber da mangueira de incêndio e nos afogou a todos. Voltei para a tela. Saia da minha igreja. Ele saiu. Eu trabalhei. 1 hora. 2 horas? Restaurei as tabelas de impostos do backup que mantive na minha partição criptografada. Executei novamente as verificações lógicas. O texto verde começou a fluir pela tela, verificando o ID do funcionário 0001, ok. Verificando o ID do funcionário 0002, ok. Era lindo. Era o batimento cardíaco digital retornando. Na 4ª hora, Gustavo entrou. Ele me trouxe um café, uma oferta de paz. Como está? Ele perguntou, tentando soar autoritário, mas falhando. A paciente viverá. Eu disse, não pegando o café. Mas ela vai mancar. Significa que tenho que conciliar manualmente os diferenciais de ponto dos últimos 3 dias. A planilha de Bruno apagou os marcadores de horas extras. Tenho que reconstruí-los com base nos registros de passagem de crachá. Você consegue. Eu sou a Clara. Eu disse, posso fazer qualquer coisa, exceto tolerar tolos. Sim, eu consigo. Jaime está perguntando por você. Diga ao Jaime que terei o arquivo ACH pronto até às 2:00 da manhã. Ele precisa acordar o presidente do banco. Gustavo assentiu. Ele parecia mais velho do que na terça-feira, Clara. Salve-nos. Gustavo. Leia a carta de desculpas que você vai escrever. Certifique-se de soletrar incompetência corretamente. Ele se afastou. Coloquei meus fones de ouvido. AC. DC. Highway to Hell. Entrei no estado de fluxo. O código estava voando agora. Eu estava costurando as feridas, contornando os setores corrompidos, redirecionando os fluxos de dados. Eu me sentia como se estivesse soldando debaixo d'água. À 1:30 da manhã, o arquivo estava pronto. Folha de pagamento e exportação final. Realmente, final. Executei a soma de verificação. Correspondeu. Apertei o botão de transmitir. Uma barra de progresso apareceu, conectando ao gateway do Federal Reserve, autenticando, transmitindo. Segurei a respiração. Este era o gargalo. Se o banco rejeitasse o handshake porque as chaves estavam fora de sincronia. Transmissão concluída. ID do lote Cardinal 92, 810.
Exalei um longo suspiro trêmulo. O dinheiro estava se movendo. Estava voando pelos cabos de fibra ótica, ricocheteando em satélites, mergulhando em servidores. 10.00 contas bancárias estavam prestes a receber uma notificação de depósito pendente. Afundei na minha cadeira. Minhas costas doíam. Meus olhos ardiam. Eu precisava de um cigarro. Levantei-me e saí da sala de servidores. A sala de conferências estava vazia, exceto por Jaime. Ele estava dormindo em uma cadeira, com a gravata desabotoada. Está feito, eu disse. Ele acordou abruptamente. O quê? Está feito. O dinheiro está no banco. Ele olhou para o relógio. 1:45 da manhã. Você superou a estimativa. Prometa pouco. Entregue muito, eu disse. É o que os profissionais de verdade fazem. Jaime se levantou. Ele estendeu a mão. Olhei para ela. Eu não a apertei. Estarei na segunda-feira para assinar o novo contrato, eu disse. E para entrevistar minha nova equipe, quero 3 analistas juniores, de verdade, não MBAs. Quero crianças que saibam codificar e não tenham medo de colocar a mão na massa. O que você precisar, Jaime disse. E Jaime? Sim. Diga a Bruno para atualizar o LinkedIn dele. Especialista em folha de pagamento pode ser um exagero. Virei-me e caminhei até o elevador. Saí para o ar fresco da noite. Os caminhões ainda estavam lá, mas os motoristas estavam dormindo em suas cabines. Peguei meu telefone, enviei uma mensagem para Paulo. Diga aos meninos para verificarem seus aplicativos. A águia pousou. Entrei no meu carro, não liguei o rádio, apenas ouvi o motor ronronar, dirigi para casa. Eu estava R$25.000 mais rica. Eu tinha um emprego que pagava o triplo. Eu havia vencido, mas, ao estacionar na minha garagem, não me senti uma vencedora. Eu me senti uma sobrevivente. A manhã de segunda-feira parecia diferente. O ar estava mais limpo. O sol estava mais brilhante. Ou talvez fosse apenas o reflexo do novo contrato na minha bolsa. Estacionei no estacionamento às 8:55 da manhã. Não estacionei na parte de trás. Estacionei na vaga de visitante, bem na frente. Tecnicamente, eu era uma consultora agora. Entrei. A recepcionista, uma garota doce chamada Sara, levantou os olhos. Seus olhos arregalaram. Clara, oh meu Deus, obrigada, ela sussurrou. Meu cheque de aluguel foi compensado esta manhã. De nada, Sara, eu disse. Gaste tudo em torrada de abacate. Caminhei até o elevador. As pessoas estavam me olhando. Não da maneira que costumavam, como se eu fosse um móvel. Elas me olhavam como se eu fosse uma maga que acabara de matar um dragão. Havia medo e havia respeito. Principalmente medo. Isso funciona. Fui para o andar de TI. Minha antiga mesa ainda estava lá, mas estava vazia. As coisas de Bruno haviam sumido, sem colete de lã, sem embalagens de chiclete. Entrei no escritório do VP. Gustavo estava lá. Parecia que não havia dormido o fim de semana inteiro. Clara, ele disse, levantando-se. Sente-se, Gustavo, eu disse, pegando a cadeira em frente a ele. Você postou. Ele assentiu. Ele virou o monitor. Lá, na página inicial da intranet da empresa, havia uma caixa de texto. Declaração oficial sobre atraso na folha de pagamento. Pedimos sinceras desculpas. Erro de gerenciamento. Subestimação da complexidade do sistema. Falha na transição rápida. Estamos reestruturando nosso departamento de operações para garantir que isso nunca mais aconteça. Não mencionava Bruno explicitamente, mas todos sabiam. Onde ele está? Eu perguntei. Bruno decidiu buscar outras oportunidades. Gustavo disse. Ele está voltando para a escola. Faculdade de Direito, eu acho. Deus ajude o sistema jurídico, eu murmurei. E eu? Gustavo perguntou. Jaime disse que agora eu reporto a você sobre infraestrutura técnica. Isso mesmo, eu disse. Chega de ideias visionárias, Gustavo. Chega de disruptar. A partir de agora, se você quiser trocar um cartucho de impressora, você me consulta. Se quiser atualizar o Adobe Reader, você envia um ticket. Você está na coleira. Uma coleira muito curta, muito digital. Gustavo engoliu em seco. Entendido. Eu me levantei. Vou para o meu novo escritório. Presumo que você liberou o do canto. Sim, está pronto. Caminhei até o escritório do canto,
Tinha janelas, tinha vista para a rodovia, tinha uma porta que fechava. Sentei na cadeira de couro, era confortável, abri meu laptop, a besta estava ronronando, todos os sistemas verdes. Tomei um gole do meu café. É isso sobre o mundo moderno. As pessoas pensam que ele funciona com dinheiro, ou política, ou inovação. Não funciona. Ele funciona com milhões de linhas de código de espaguete feio, escritas por pessoas cansadas em salas escuras. Ele funciona com a cola invisível que mantém a infraestrutura em ruínas unida. Eles tentaram cortar a cola. Eles pensaram que não precisavam dela. Eles pensaram que poderiam substituir a mecânica por um folheto. Eles aprenderão. Verifiquei minha conta bancária novamente. Os números eram bons, mas a sensação de controle era melhor. Abri uma janela de terminal, digitei um único comando. Tempo de atividade, sistema ativo, há 0 dias, 8 horas, 12 minutos. Era um novo começo. Recostei-me, coloquei os pés na mesa, botas e tudo, e acendi um cigarro. Você não deveria fumar dentro de casa? O que eles vão fazer? Me demitir? Eu gostaria de vê-los tentar. O telefone na minha mesa tocou. Operações de folha de pagamento. Clara falando. Ei, Clara, aqui é Jaime Souza. O que posso fazer por você, Jaime? Só queria agradecer. Esse cheiro é de algo queimando. Dei um longo trago. Apenas as pontes que queimei. Jaime, apenas as pontes. Desliguei. Liguei minha playlist de Danny DeVito. Abri uma nova planilha. Projeto reescrita total do sistema. Custo estimado. 2 milhões. Consultora principal. Clara Miller. Eu sorri. Não se meta com o zelador. Temos as chaves de tudo. E para todos os Brunos por aí, com suas planilhas Excel e seus coletes, verifiquem suas fórmulas. Meninos, o mundo real não tem um botão de desfazer. Agradeço por ficarem por perto, velhos rebeldes sábios. Apertem o botão de inscrever, ou este fóssil pode causar outro fiasco épico.